Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui quem está falando é Leonardo, rapazinho aqui da foto. Bom, eu quero trazer para você, professor, mais uma possibilidade de desenvolver uma atividade junto com seus alunos, utilizando o Scratch e a matemática e conceitos de programação e lógica de programação. No caso, essa atividade seria criar um jogo de erros e acertos. Essa atividade eu busquei uma base para ser desenvolvida em cima desse seguinte exercício, que seria no caso, o desenho abaixo ilustra uma sala de aula. Durante a explicação do conteúdo, o professor fez uma pergunta e o aluno que está sentado na cadeira mais distante da porta, na fila 1, foi quem respondeu a pergunta. Qual é o nome do aluno que respondeu a pergunta? No caso, o aluno mais distante da porta, que a porta se encontra aqui em cima, seria o Lucas. Esse índice foi tirado da matriz de referência do Sistema de Avaliação da Educação Pública do Brasil, onde apenas foi constatado que só 50% dos alunos acertaram esse exercício. Assim, eu queria propor para você, professor, a desenvolver, junto com seu aluno, conceitos que podem trazer de matemática a visualizar dentro de um game, numa ferramenta interativa que nem o Scratch, a propor esse exercício. Bom, como maneiras formais, eu busquei ele na matriz de referência para o nono ano do ensino fundamental, no tema de espaço e forma, com o descritor 1, que seria identificar, localização, movimentação de objeto, em mapas, croquis e outras representações gráficas. Bom, vamos ao Scratch. No caso, o meu Scratch já está aberto, que é o desktop. Que o projeto em branco novo, a gente vai primeiro criar nossas variáveis, que seriam no caso variável de acerto e variável de erro, seria aqui na aba variáveis, criar variável erros e a variável acertos. Bom, note que eu estou utilizando tudo em letras maiúsculas, o meu caps lock está ligado, para caso quando você fazer a pergunta e ele pedir a resposta, que a gente vai fazer aqui dentro do game, do Scratch, não ocasione algum erro. Bom, após criar as variáveis, a gente precisa criar as perguntas junto com o gatinho. Aqui, no código, a gente vai buscar primeiro a aba eventos e quando for clicado a tecla espaço, ele vai primeiro, depois de na aba aparência, perguntar, ou seja, perguntar não, ele vai dizer vamos ao questionário, que seria um jogo a gente está desenvolvendo de erros e acertos, ou seja, um jogo de perguntas. Após colocar essa mensagem, a gente vai perguntar, ou seja, a gente vai nos sensores buscar o bloquinho perguntar e esperar, e também já buscar a resposta. A primeira pergunta, ele vai estar perguntando em qual exercício está pedindo, que seria qual aluno está sentado mais longe da porta na fila 1. Pessoal, só lembrando que a gente vai também carregar o cenário. Eu vou deixar a imagem num link para você, professor, no caso, poder baixá-la e utilizá-la como cenário. A gente vem aqui no cenários, carregar cenário. A imagem estará como o nome de sala de aula. Clique em sala de aula, em abrir, note que o cenário foi carregado, importado. Vamos pegar o seletor, clicar e arrastar para selecionar o cenário inteiro e arrastá-lo até em cima, no canto superior direito. Por quê? Porque ele vai ficar aqui, quando o gato for fazer as perguntas, ele não fique tampando o cenário, que no caso o aluno estará analisando para responder as perguntas. Bom, voltando na aba de códigos, a gente está construindo a nossa interação. Vamos continuar. Quando for o aluno clicar em espaço, o gatinho vai dizer vamos ao questionário e vai perguntar qual aluno que vai estar mais longe da porta na fila 1. E para isso a gente precisa de uma condição que está na base de controle de C e C não para fazer essa comparação.
e também na aba dos operadores da operação de igualdade. Opa, clicamos e arrastamos até os códigos. Ele vai fazer o quê? Se a resposta for igual ao aluno que está sentado mais longe da porta, for Lucas, digita aqui e arrasta dentro do bloquinho, ele vai fazer o quê? A gente volta no bloco variáveis, na aba variáveis, vamos mudar o acerto de 0. Opa, não, desculpa, não é esse bloquinho, a gente vai adicionar o valor de acertos para 0. Se caso a resposta não for igual a Lucas, for a resposta errada, qualquer outra resposta, a gente vai adicionar de vez para os acertos para os erros. Assim, também quanto a gente iniciar o jogo, voltando na aba de eventos, nós temos que zerar os valores. Tanto os valores de acertos, a gente vai mudar para 0. Vamos clicar com o botão esquerdo, duplicar também o código e mudar os erros para 0. Ou seja, quanto for começar o jogo, os erros e acertos estarão zerados. Assim, ele estará fazendo a primeira pergunta, quanto apertar o tecla espaço. Vamos testar? Clicando aqui. Opa, pera aí, pessoal, só voltando, a gente tem que também deixar o gato um pouquinho menor. A gente irá vir aqui em aparência, vamos aqui, defina o tamanho como, ou seja, quando a gente clicar no verdinho, ele vai definir o gato para o tamanho de 50%, olha, ficou pequenininho, e vamos posicioná-lo aqui embaixo para estar fazendo, um pouquinho mais aqui para fazer a pergunta, e vamos em movimento, e pegar vai para x e y no valor menos 201, menos 138, que seria a posição do gatinho, se você ver aqui no eixo x e do eixo y, para quando começar o jogo ele está sempre aqui perguntando. Vamos testar? Clicando para maximizar a tela de execução, clicando em espaço, ele está perguntando, vamos ao questionário. A primeira pergunta, qual aluno está sentado mais longe da porta na fila 1? O aluno, no caso, seria o Lucas. Vamos fazer os dois testes. Para Lucas, caso o aluno digite, os acertos vão para 1. O jogo parou e vamos reiniciar de novo, clicando na bandeirinha ir. Ele vai reiniciar, os acertos vão ficar 0. Apertando espaço para começar, ele vai perguntar qual aluno que está sentado mais longe da porta na fila 1? Seria o Lucas, se caso você responder qualquer outra pergunta, no caso o aluno estiver fazendo, tipo, no caso Ana, vai aumentar o número de erros. Vamos parar a execução, minimizar e iremos fazer mais uma pergunta. No caso, a gente pode clicar com o botão esquerdo aqui em cima do pergunta, duplicar o código, ele duplicará todo o código para baixo do pergunta. Iremos mudar a pergunta. No caso, a pergunta que eu estarei fazendo será: qual aluno está sentado mais próximo do quadro na fila 2. No caso, o aluno seria a Ana, então a gente colocará o aluno Ana. Vamos testar de novo? Clicando no maximizar, começar o jogo. Quando o aluno apertar espaço, ele vai perguntar a primeira pergunta, que seria no caso do aluno mais próximo da porta. Eu irei colocar uma resposta errada, no caso a Ellen, vai para acertos errados. E na segunda pergunta, que ele está perguntando qual aluno está mais próximo do quadro, seria a Ana, da fila 2, vou colocar a Ana. Pode notar que as opções de erro e acertos mudaram para 1. Então, no caso dessa atividade, eu quero propor ela a você, professor, caso tenha vontade de desenvolvê-la com seus alunos, em cima desse descritor, a buscar os seus alunos a pensarem, a desenvolverem novas perguntas em cima da localização dos objetos dentro do mapa, como no caso poderia fazer qual aluno que está à direita da fila 2 de Sara. No caso, o aluno seria Pedro, o aluno estará pensando e localizando esse objeto, atendendo o descritor 1. Também fico à disposição de vocês, se precisem de alguma pergunta ou tem alguma dúvida, pode falar no comentário que eu estarei respondendo. E fiquem todos na paz, muito obrigado e tchau, tchau.